vamos nos lembrar que aqui os Estados Unidos e boa parte dos países da América e, sobretudo, dos países que têm relações com os Estados Unidos, estão se preocupando cada vez mais com o que nós estamos fazendo aqui a partir da Suprema Corte do nosso país. Então, talvez o Fux, com seu voto ou com as pedradas que estão por vir, esteja preocupado também com a reação que os norte-americanos poderão impor tanto ao Brasil quanto a eles, ministro. Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Ministro do Fux questiona a confiabilidade da delação de Mauro Cid. É isso mesmo. Durante sessão no Supremo Tribunal Federal, na terça-feira, o ministro Luiz Fux levantou sérias dúvidas sobre a confiabilidade da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Apesar de votar pela manutenção do acordo homologado por Alexandre de Moraes, Fux demonstrou ceticismo diante das sucessivas versões apresentadas por Cid. Abre aspas. Vejo com muita reserva 9 colaborações de um mesmo colaborador, a cada hora acrescentando uma novidade. Fecha aspas. Disse o ministro ao argumentar que a postura do delator não revela boa-fé. Ele classificou como grave o número de depoimentos divergentes e afirmou que o caso pode ser reavaliado em momento oportuno. A ministra Carmen Lúcia adotou tom semelhante, embora não veja nódoa suficiente para anular o pacto. Ela defende que o tema seja reexaminado caso as dúvidas persistam. Mais grave do que as contradições de Mauro Cid foram as ameaças de Moraes contra Cid e sua família. A delação é claramente nula. Vamos assistir um trechinho, então, que foi a definição aí, né? O voto que tornou, então, todas essas pessoas que estão envolvidas nessa primeira parte, né, do julgamento dessa primeira parte aí da denúncia. Vamos ouvir, então, o que disse Luiz Fux, né, ministro do STF, a respeito, então, da decisão do Supremo com relação ao recebimento da denúncia. Em relação à autoria e à materialidade, o relator e o Ministério Público legaram à turma, à sociedade, tudo quanto nós precisávamos saber para o recebimento da denúncia. Então, eu quero acompanhar o eminente relator, nos termos do seu voto, e, ao mesmo tempo, dizer que nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. E com esse fundamento, senhor presidente, eu queria acompanhar integralmente o relator, parabenizando por essa... eu sei que esse momento não é de parabéns, mas, assim, uma deferência ao seu trabalho, que conseguiu fazer, digamos assim, abreviar a nossa tarefa. Porque muitos se imaginavam, todos vão pedir vista, a denúncia é muito grande. O ministro Alexandre, vamos dizer assim, uma linguagem coloquial, não deixou pedra sobre pedra. E aqui me trouxe a paz necessária como juiz para receber a denúncia e acompanhá-la. É como voto. Obrigado, ministro Luiz Fux. André Marcília, vou te deixar aí com essa tarefa, com a missão de analisar essa fala do Fux, então. Bem-vindo. Tudo bom, Rossana? Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos nossos queridos espectadores do Sem Rodeios, Júlia Luci, Serrão, todo mundo. Olha, essa fala do Fux, ela é um pouco enigmática, né? Eu acho que o voto do Fux foi o mais misterioso de todos. Não que, enfim, algum deles pudesse ser misterioso, mas foi esquisito, foi um troço meio colocado de uma maneira estranha. E, bom, eu quero começar pelo fim desse vídeo que a gente assistiu, né? Porque ele é bastante interessante.
quando ele disse que o ministro Moraes não deixou pedra sobre pedra. É verdade, o ministro Moraes ele não deixou pedra sobre pedra por uma única razão, porque ele não agiu como juiz. Porque juiz não é promotor, juiz não é investigador, juiz não é advogado, juiz não rebate argumento de advogado, juiz não apresenta slide que nem se estivesse apresentando trabalho de escola na oitava série, né? Juiz não mostra videozinho editado com musiquinha de fundo sobre o dia 8, o juiz julga. O julgamento, ele existe para que as defesas falem, não para que o juiz fale. Juiz que fala em julgamento já começa mal. Aliás, juiz que fala muito já começa sempre mal. O ministro Moraes falou o julgamento quase inteiro, né? Enfim, ele próprio se desculpou ao final do seu voto, perdoe pelo voto longuíssimo, ele próprio reconheceu aquilo. Aliás, quando ele apresentou, inclusive, os vídeos e as imagens, ele disse que uma imagem valia mais do que 1000 palavras. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, ele deveria então ter ficado mais quieto, porque as imagens já estavam mostradas, já estava bom, não precisa ficar falando e falando. É incrível como essa fala dele, do ministro Moraes, é inclusive uma fala de quem está ou tentando nos convencer, o que ele não tem de fazer isso, porque ele não está nessa função, ele não é um entertainer, ele não é um apresentador de auditório, ele é um juiz, então ele não tem que convencer a audiência, ele também não está na função de ter que convencer os seus colegas, porque ele não é um cabo eleitoral da própria causa, aliás, ele sequer tem uma causa, a causa é da PGR, que deveria apresentar a denúncia, ele não é também o promotor, ele não é a PGR, ele está ali para ouvir e julgar, ele falou e acusou, né? E realmente não deixou pedra sobre pedra, porque eu saí do voto do ministro Moraes achando que o julgamento já tinha se encerrado. Talvez eles pudessem até já chamar a polícia e colocar uma algema nos denunciados que estavam apenas naquele momento virando réu. Então, começando pelo fim do voto do Fux, ao dizer que o Moraes não deixou pedra sobre pedra, já é interessante esse final. E concordo nesse sentido. Mas um juiz não deveria estar na posição de deixar ou não deixar pedra sobre pedra, porque esse castelo a ser construído com essas pedras não é do ministro Moraes, mas sim da PGR. Isso só reforça aquilo que eu tenho dito. A gente está diante de um STF trans, né? Ele é o judiciário, mas se identifica ora como legislativo, ora como Ministério Público, cada hora ele se identifica com um gênero diferente. Agora, o que o ministro Fux quis fazer, que foi o único que deu uma destoada, né, dos demais que robotizaram apenas e deram um carimbo no voto do ministro Moraes? O ministro Fux, ele mais ou menos deu a entender de que ele iria receber a denúncia para depois analisar melhor a denúncia, porque ela estava esquisita. E a prova de que ele achou a denúncia esquisita é o fato de que ele disse, olha, eu não quis pedir vista, mais ou menos ele quis dizer isso, eu não quis pedir vista, então eu vou aceitar a denúncia, eu vou receber a denúncia, acompanhar todo mundo, para depois analisar melhor. E mesmo esse papo de parabéns para a PGR, não tem que estar, ele próprio depois se autocensurou, né, e disse que, enfim, eu dou parabéns, mas não é o momento de dar parabéns. Por que ele disse isso? Porque ele sabe que essa denúncia tem problemas e ele iria, então, receber para analisá-la melhor. Só que essa não é uma tarefa juridicamente correta. Se um juiz entende que uma denúncia tem problemas, ele deve não receber, porque uma denúncia que tem problemas tem que ser devolvida ao colo de quem a fez. Então, se a denúncia tem problemas ou deixa dúvidas, ou suscita questionamentos, devolva e rejeite a denúncia para a PGR, para a Polícia Federal, que deve, então, fazer um trabalho melhor, mais robusto, antes de entregar ao juiz. Quando entrega ao juiz, ou o juiz acha que a denúncia está correta e completa, ou devolve a batata quente para o seu genitor, para quem geriu a denúncia. Esse, então, é o primeiro ponto. Agora, se ele, então, acha que a denúncia, essa é uma outra possibilidade, está robusta, mas ele está preocupado com a pena, com a dosimetria da pena, que ele também mencionou isso em alguns momentos do seu voto,
Que pena? A gente está recebendo a denúncia, ele está preocupado com a pena de um julgamento que nem existiu ainda? Ou será que o julgamento já existiu e não contaram para nós? Ou será que esse julgamento já está, inclusive, com as penas dadas e o ministro Fux está preocupado com o excesso? Eu nunca vi uma pessoa preocupada com o excesso de uma pena que não foi dada. Eu nunca vi um ministro preocupado com a dosimetria de pena de um julgamento que nem aconteceu. Ou aconteceu, ou isso já está acontecido e a gente aqui não está sabendo. Então, um voto esquisito do ministro Fux, porque se ele acha que a denúncia tem problemas, ele deveria ter rejeitado. Se ele está preocupado com as penas, talvez ele saiba de algo que a gente não está sabendo. Não sei, parece aqui que eu faltei em algum capítulo desta novela e o julgamento talvez tenha acontecido. Teve um delay aí com o público, talvez tenha não teve uma, como é que se fala quando a série vai ser renovada, né? Não fizeram a nova temporada desse julgamento e a gente ficou sem saber que já tinha havido o julgamento. Então é esquisito, e aqui, para nós, a minha impressão é de que, claro, nós sabemos todos que a denúncia ia ser recebida, sabemos todos que esses 7, no mínimo, serão todos condenados, talvez eles tirem alguém ali do segundo escalão, mas dentro desse primeiro escalão onde estão esses 7, sobretudo Bolsonaro, todos estão condenados e que a pena será uma pedrada. É isso que está por trás da fala do Fux. A pena vai ser uma pedrada, porque ela vem cheia de ódio, né? A gente vê as falas, sobretudo do ministro Moraes, e a gente percebe que ali tem uma tensão, que ali tem, enfim, algo que claramente pode ser lido como a pena está dada e vai ser uma pedrada. E o ministro Fux talvez esteja preocupado com essa pedrada que está por vir, porque essa pedrada não é apenas no Bolsonaro, não é apenas uma pedrada no bolsonarismo, é uma pedrada no STF, que coloca a sua biografia em risco, é uma pedrada nos ministros que colocam a sua biografia em risco, é uma pedrada no direito, que forma uma jurisprudência muito complicada daqui para frente, uma jurisprudência agressiva, violenta em relação a tudo, porque a gente está falando aqui de liberdade de expressão, está falando de golpe, está falando de tudo. E, sobretudo, a meu ver, acho que o ministro Fux está preocupado com como vai ser sentido isso lá fora. Vamos nos lembrar que aqui os Estados Unidos e boa parte dos países da América e, sobretudo, dos países que têm relações com os Estados Unidos, estão se preocupando cada vez mais com o que nós estamos fazendo aqui a partir da Suprema Corte com o nosso país. Então, talvez o Fux, com o seu voto ou com as pedradas que estão por vir, esteja preocupado também com a reação que os norte-americanos poderão impor tanto ao Brasil quanto a eles, ministros. Não há nenhuma novidade nessa notícia. Todos nós já sabíamos que iria acontecer. Eu acho que foi o julgamento onde o resultado dele já era conhecido de forma antecipada meses antes sequer do julgamento ser iniciado. Na verdade, nós já sabíamos que mais cedo ou mais tarde, a Suprema Corte do nosso país, aquela que é responsável pela percepção de que a democracia está sendo reduzida, não só por nós brasileiros, mas pelo mundo inteiro, a corte que está destruindo a nossa liberdade de expressão, perseguindo a oposição, que tentou derrubar o governo eleito na legislatura passada, quando Bolsonaro era presidente, impediu Bolsonaro de governar com interferências semanais. Agora eles conseguiram dar um passo gigantesco para o resultado que eles já tinham decidido no dia 1º de janeiro de 2019. Do resultado, a decisão de acabar com Bolsonaro e seus apoiadores. Então a notícia, que não é bem uma notícia, né? É isso aqui. Só está oficializado mais um capítulo do teatro. A STF tem maioria para tornar réus Bolsonaro e outros 7 por trama golpista. Trama golpista. Vamos ler a matéria. Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal formaram maioria. Até agora foi Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Fux, né? E mais 7 para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados réus no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado durante e depois das eleições
de 2022. Então ele tentou dar um golpe, de acordo com eles tentaram dar um golpe de Estado enquanto eles estavam no comando do Estado. O julgamento da denúncia do Procuradoria-Geral da República, PGR, foi retomado na manhã dessa quarta-feira. Votaram a favor do recebimento da denúncia os ministros Alexandre de Moraes, relator Flávio Dino e Luiz Fux. Com o aceite da denúncia, os investigados agora se tornaram réus e passarão a responder ao processo na Suprema Corte. Então, vamos lá, isso não é notícia, nós já sabíamos disso, já era o esperado, tá? Não há nenhuma novidade. Nenhuma fase desse processo foi seguido dentro da normalidade. O ritmo com o qual eles fizeram isso, a falta de provas, tudo baseado na delação de uma pessoa que foi ameaçada, que fez 11 delações, 11, e a última eles aceitaram, onde a defesa não teve acesso completo a todo o material que a Polícia Federal usou para incriminá-los, para fabricar essa denúncia fake, onde o juiz, o relator, no dia de dar o seu voto, apresenta um vídeo com algo que não estava nos autos, o que é ilegal e que por si só deveria ser bastante para anular todo o processo. O Bolsonaro é um pré-condenado. Lula, com centenas de delações, dezenas de delações, com farturas de provas, foi descondenado, mesmo todos sabendo que ele era o chefe do maior esquema de corrupção do mundo. E agora nós estamos vendo Bolsonaro sendo colocado na posição de réu de um suposto golpe de Estado no dia 8 de janeiro, com pessoas desarmadas no domingo em prédios vazios. E aí, o relator Alexandre de Moraes, que deu o seu primeiro voto, usou um vídeo. Esse vídeo, para mim, foi o escárnio absoluto. Ele usou um vídeo mostrando que foi sim uma tentativa de golpe, porque eles usaram violência, e não só isso, violência, estavam armados. Só que tem um vídeo que eu gostaria muito que o Alexandre de Moraes mostrasse também, que é esse aqui, ó. Nesse exato momento eu vou falar um negócio. O mesmo petista invadiu e tá tentando tacar fogo e a gente tá brigando contra eles, ó. Isso aqui, ó, é uma galera, ó, impedindo esses filhos da puta de botar fogo no caralho. Ó, a galera gritando fogo não. Ó, safado, tá vendo? Ó, sai daí, ó, isso aqui, ó, não foi a gente. Ó quem é, ó. Ó quem é, ó, sem terra, ó. Você tá botando fogo, ó. Ó. Vai me ajudar lá. Apaga. A gente... A maioria das pessoas que estavam ali não depredaram, não usaram de violência. Nenhuma das pessoas que estavam ali tinham armas. Era apenas uma explosão de indignação de uma população que viu o processo eleitoral ser levado de uma maneira muito estranha. Onde um lado não pôde fazer campanha, não pôde fazer lives, teve inserções nas rádios retiradas, onde os vídeos das falas do seu adversário eram proibidos de ser veiculados nas redes sociais. Falas do Lula apoiando aborto, apoiando drogas, apoiando ditadores não poderiam ser vinculadas, onde os seus apoiadores tiveram suas redes derrubadas. E esse processo eleitoral, liderado justamente pelo relator que agora está dizendo que houve um golpe, uma tentativa de golpe, não foi de forma alguma transparente, não foi de forma alguma equilibrado. E aí, o resultado disso foi essa explosão de indignação, essa catarse dessas pessoas que fizeram esse ato no 8 de janeiro. E agora querem usar a indignação que a gente tem de ver o que está acontecendo com o nosso país como se fosse uma tentativa de derrubar a democracia, sendo que é justamente ver a destruição da democracia que causou indignação nessas pessoas. Vamos lutar, nós não temos outra esperança, não temos outra opção. Vamos ter que agarrar-nos às nossas esperanças e dia 6 de abril na Avenida Paulista, por favor, dia 6 de abril, compareça na Avenida Paulista às 14 horas. Se faltava um despertar para a população voltar para as ruas com todas as forças, é esse.